Neste episódio da série Mobilidade Urbana e Sustentabilidade, apresentaremos uma entrevista realizada com o geógrafo e diretor do Instituto de Mobilidade Cidade a Pé, Oliver Cauã. Serão discutidas algumas questões sobre os desafios de promover a mobilidade urbana democrática em uma grande metrópole como São Paulo, além de ser apresentada a atuação do Instituto. Confira a seguir. Eu sou geógrafo, fiz mestrado em planejamento urbano, agora um doutorado em geografia e estudo de segregação espacial em São Paulo, e sou diretor da Cidade a Pé, que é uma associação de pedestres em São Paulo. A associação, ainda de maneira informal, surgiu em 2015, quando a gestão do prefeito Fernando Haddad resolveu se mexer para a questão da mobilidade urbana. Teve as jornadas de junho de 2013 e a prefeitura ela foi instada por toda a sociedade a fazer um plano de mobilidade urbana para a cidade, haja visto os protestos. E a sociedade civil foi convidada a participar da elaboração do Plan Mob. Essa primeira edição do Plan Mob, então, acabou juntando uma galera que não estava aglutinada até então, que lutava pela mobilidade a pé, mas cada um no seu bairro. Então, ela tá fortemente enraizada nesses idos de 2015, que é resultado das grandes manifestações de 2013. A prefeitura institucionalizou a participação civil, que é o CMTT, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, que nós somos eleitos para participar. A Cidade a Pé tem não é que ela tem uma cadeira, mas nós fomos eleitos para participar da cadeira de mobilidade a pé no CMTT, que também é fruto da pressão popular de 2013. De que forma que vocês atuam hoje para conseguir promover uma maior acessibilidade, que seja mais sustentável, de modo que evite usar os meios convencionais e que seja também mais segura para aquelas pessoas que se deslocam através da cidade mesmo, especialmente aquelas pessoas que andam a pé ou as que se locomovem até de cadeira de rodas? Primeiro, eu queria fazer um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão de que o caminhar é o modal mais utilizado no Brasil. Como que a gente mede quais são os modais mais utilizados? Na pesquisa Origem e Destino que o metrô de São Paulo faz desde os anos 60. O modal mais utilizado é o a pé, porque você utiliza ele para fazer pequenos deslocamentos que muitas vezes a OAD nem pega, que é você ir daqui no seu vizinho, que é você ir daqui na padaria, que é você até o ônibus, você ir até o metrô. E mesmo quem deixa o automóvel estacionado no lugar, ele caminha. Então, o modal ele já é amplamente utilizado e ele precisa, tem muita coisa a melhorar, evidentemente. A gente sempre chama a prefeitura a responsabilidade dela. Então ela precisa reduzir velocidades dos automóveis para reduzir a mortalidade. Ela precisa ampliar calçadas, porque da forma como é hoje, isso está na mão de cada proprietário, mas a prefeitura ela tem que aumentar a calçada próximos às esquinas, de modo que os carros passem mais lentamente, o pedestre fique mais perto para ele atravessar para o outro lado da rua. Ela tem que colocar iluminação, ela tem que ampliar o tempo de travessia. Por exemplo, a prefeitura às vezes ela comete o equívoco de colocar estacionamento de carros sobre o calçadão. A gente fez uma grande mobilização agora no começo do ano contra essa ideia da prefeitura e ela abdicou. A prefeitura vira e mexe, em vez dela tirar uma pista de circulação dos carros, ela faz a ciclovia em cima da calçada, que é ruim para os dois. Porque o pedestre não vê direito que é uma ciclovia, o ciclista tem que desviar, muitas vezes o piso não é o mais adequado, porque a calçada ela é utilizada por cadeirantes, mas os cadeirantes, carroceiros, pessoas com carrinhos também podem usar a ciclovia. E o ideal seria que o piso ele fosse retinho e não muitas vezes como são as calçadas. A nossa demanda para a Prefeitura de São Paulo sempre gira em torno de dar mais segurança ao caminhar, que as pessoas já fazem. Quais são os principais desafios que você acredita que a gente encontra hoje em São Paulo para promover essa mobilidade urbana acessível e sustentável para o público em geral? A mentalidade atrasada, muito enraigada nos políticos de São Paulo, de que governar é colocar asfalto. Então a prefeitura, o Ricardo Nunes, ela anunciou que quer aumentar a Marginal Pinheiros em um dos lados, certamente para dar dinheiro para o mercado imobiliário. E também para permitir a circulação de gente rica que vai morar ali ao lado da Marginal Pinheiros. Também anunciou que quer retirar todo o dinheiro que vai do Fundurb
para habitação social, UBS, escolas em uma determinada região que recebeu investimento. Se você quer construir um prédio acima do limite estabelecido em lei, você paga uma grana que vai para o Fundurb. A prefeitura quer pegar toda a grana do Fundurb e asfaltar a cidade. A gente está falando dos anos 80, com o Paulo Maluf. E sendo que não cumpriu nenhuma das metas até agora com relação a expandir calçadas. A gestão do Bruno Covas foi a única que falou: a prefeitura vai fazer calçada, não tem que deixar na mão do proprietário, a gente vai fazer. Só que depois não teve prosseguimento. Então, vamos ver agora, assim, ano eleitoral, o prefeito vai se mexer para isso. Você acredita que numa cidade grande quanto São Paulo, você acredita que é mais desafiador ainda atuar? Devido aos interesses econômicos. Esse é um debate dificílimo. No meu mestrado, eu tentei identificar se tinha pressão da indústria automobilística para não construir metrô em São Paulo. Não tem uma relação de causa e efeito. A pressão maior é de uma classe média que utiliza o automóvel para as atividades mais cotidianas, como ir à padaria, que não deveriam ser feitas com o automóvel, com redução de gases poluentes, com ocupação de vaga de estacionamento. Essa utilização dos carros pelas classes médias, muito mais em termos proporcionais das classes baixas, ela acaba se unindo aos interesses das montadoras de automóveis em vender automóveis. Ainda que não haja um lobby explícito de uma montadora junto à prefeitura, ou vamos expandir a marginal. Agora, há outra questão muito importante, a do mercado imobiliário. Os agentes do mercado imobiliário estão fazendo uma pressão muito grande hoje para aumentar a quantidade de vagas de carros, novamente os carros, nos prédios que vão ser construídos. Porque o último plano de diretor, ele colocou limites a isso. Então, eles estão construindo muito mais apartamentos minúsculos para ter mais vagas de carro, mas a pressão do mercado imobiliário é muito forte. A prefeitura, agora na gestão do Ricardo Nunes, é muito associada a eles. Para esse tema que a gente está falando, atualmente já existe uma lei, e eu vou ler aqui para você. O artigo 2º da Lei nº 12.587 garante: a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Você acredita que essa lei é cumprida na prática? Ou seja, o deslocamento urbano hoje é de fato democrático? Não, certamente o deslocamento ele não é democrático, a cidade ela é feita para quem possui automóveis. Com relação à Política Nacional de Mobilidade Urbana, esse é um debate que a Cidade a Pé, o IDEC e outras associações da sociedade civil estão fazendo nesse momento. Nós estamos elaborando uma proposta de sistema único de mobilidade, uma proposta da sociedade, que vai ser entregue para o novo Ministério das Cidades, porque antes nem havia, extinguiram o Ministério das Cidades. Então, nessa nova proposta, ele aperfeiçoa a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A mobilidade urbana ela ficou com as prefeituras na Constituição de 89, só que elas não têm arrecadação suficiente, impostos suficientes, para poder executar a política urbana. Então, elas não têm marronzinho, muitas vezes quem faz a fiscalização de trânsito é uma GCM muito mal equipada. O correto seria redistribuir as verbas, cuja maior parte vão para a União, um pouco menos para os estados e quase nada para os municípios. A ideia é de que com o Sistema Único de Mobilidade, o governo federal ele compensa, ele dê dinheiro para os municípios fazerem políticas de mobilidade urbana. A proposta da sociedade civil é de que o governo federal ele coloque dinheiro em propostas que sejam sustentáveis, ecológicas, menos poluentes, de que faça corredores de ônibus ou faixas exclusivas, no mínimo, para que os coletivos circulem com mais velocidade, que favoreça com que os pobres que usam ônibus possam chegar mais cedo em casa, mas que mesmo retire os carros da classe média, uma vez que o transporte coletivo está fluindo melhor. Então, o governo federal ele precisa participar. Não dá para deixar apenas nas mãos das prefeituras que não têm dinheiro para elas comprarem ônibus elétricos. Construir corredor, você precisa, muitas vezes, apropriar áreas, alargar avenidas, construir estações, você precisa treinar pessoal, porque são ônibus articulados. Então, muitas vezes você precisa de uma indústria, você pode criar uma indústria nacional de veículos elétricos, coisa que não está dada, a gente importa tudo da China.
Então, uma ação forte do governo federal para reformular a Política Nacional de Mobilidade Urbana está na ordem do dia, imagino. A má infraestrutura é muito mal planejado, muito mal pavimentado, as vias e as calçadas desestimula as práticas alternativas de transporte? Eu sou pessimista nesse ponto. A urbanização brasileira, ela é extremamente desigual. No geral, você tem uma condição, uma qualidade urbanística para muito poucas pessoas da classe média nas cidades, num perímetro de alguns quarteirões. Isso em São Paulo você consegue identificar quais são as áreas bem cuidadas da cidade. Elas estão no quadrante sudoeste, de mais alta renda, dentro do que a prefeitura delimita como o rodízio, ou o centro expandido. Então, se a prefeitura ela vai dar qualidade urbana com semáforos, faixas, semáforos de pedestres, corredores de ônibus, e o Estado vai entrar com metrô, trem, da forma como o capitalismo mundial está dado, isso não é possível. Isso e a indústria automobilística ela explora um elemento de distinção social, de status social, que seria o automóvel. Então é dificílimo fazer com que esses habitantes saiam do automóvel e usem o metrô, que está plenamente acessível já nas regiões ricas. Você acredita que da forma que está sendo estimulado esse consumo, tem um interesse monetário por trás disso? E como que você acha que o Estado poderia, ou as próprias iniciativas privadas, poderiam incentivar, dessa mesma forma que eles incentivam essa substituição, uma substituição por outros meios, pelo uso de bicicletas, pelo uso de outras práticas que sejam mais acessíveis para uma parcela maior da população? Com relação a trocar os veículos automotores particulares, os carros das pessoas, por elétricos, dá até vergonha de discutir nesses níveis, porque você mantém a quantidade de espaço urbano, 1/3 da cidade sendo ocupado por vagas de estacionamentos, do mesmo modo. Esse 1/3 que poderia virar, a partir do momento em que você reforma os espaços, habitação para outras pessoas, e você reduzir o tamanho da cidade de São Paulo, tirando vagas de estacionamento e fazendo habitação nas regiões centrais, essa oportunidade é perdida quando a gente simplesmente troca gasolina por energia elétrica. Ao mesmo tempo, os automóveis eles são máquinas assassinas. A gente vê pedestres atropelados por ônibus nas capitais, a gente vê os motoqueiros sendo mortos nas marginais todos os santos dias, é o maior índice. E o maior índice de morte são nas marginais, e isso não mudaria se a moto fosse elétrica. O transporte público ele deve ser elétrico? Certamente. Houve um grande incentivo com a crise do petróleo nos anos 80 para a eletrificação da frota de São Paulo. Você teve os trens sendo eletrificados, deixando de utilizar o diesel. Você teve a influência do álcool. E eu penso que agora é o momento de trocar a frota de ônibus da cidade de São Paulo. As coisas clássicas que a gente já conhece poderiam funcionar melhor. O caminhar, o utilizar a bicicleta, de preferência numa ciclovia, e usar o transporte público, eu considero que possam ser ótimas alternativas. Esse descaso que existe por meio do Estado com as vias e com as pessoas que dependem delas, né? Seria uma seletividade do Estado? Coisas que se repetem, mas isso varia de acordo com a classe social, sobretudo. Você tem a ausência de calçadas em bairros ricos da cidade, como no Morumbi, mas bem como você tem ausência de calçadas nas favelas. E isso ocorre pela apropriação privada dos imóveis. Então, novamente, a gente volta à história da nossa urbanização, em que muitas vezes os lotes eram vendidos e a prefeitura ela não tinha condições de fiscalizar, ou ela não interessava fiscalizar e permitir com que a urbanização se desse sem a construção de calçadas, de ruas largas, ou mesmo de infraestrutura de água, esgoto, telefone, etc. Então, a urbanização das periferias de São Paulo se deu muito por gente vendendo terrenos, desacompanhado da construção de infraestrutura urbana, o que maximiza
a acumulação de capital dessas pessoas que venderam os terrenos, mas tem outra coisa importante relacionada, de que quando você não constrói a infraestrutura urbana, as calçadas incluídas nisso, fica mais barato. Quando você não constrói prédios, é caro fazer um prédio, e as pessoas fazem aos domingos em mutirão a sua casa, que é pequenininha, que não tem reboco, isso é mais barato. O que também favorece novamente as empresas instaladas no Brasil, porque elas pagam menos salários. Então, a urbanização das periferias está muito relacionada a esses baixos salários. E agora as mansões do Morumbi imensas, que deixam um espacinho de nada de calçada, e ainda tem uma árvore para você desviar no meio da rua, está relacionado a esse exibicionismo da grande mansão, está relacionado ao uso do automóvel, como você falou, até porque para ela não interessa que essa área seja caminhável, que circulem pessoas. Impera um espírito segregacionista, racista, de que só interessa quem vem aqui, quem tem um automóvel, e ele entra direto na garagem e fecha o portão imediatamente. Você acredita que hoje as ONGs e os institutos fazem mais do que o Estado? Eu acho que a gente tem um papel complementar de ajudar as pessoas a cobrar do Estado. A gente mesmo cobra do Estado diariamente, mas eu acho que são papéis bastante diferentes. O plano de metas da Prefeitura talvez seja uma pressão da sociedade civil para o que acabou virando uma lei aprovada e de que obriga o poder público, logo no começo do mandato, a dizer o que ele vai fazer de metas. E a gente, no final de cada ano, consegue acompanhar o quanto dessas metas foram cumpridas. Então, eu considero de que a pressão da sociedade civil ela é muito importante para deixar o Estado mais próximo da gente, para constrangê-lo caso ele não cumpra com as metas. Se o Estado se unisse com as ONGs e com os institutos, você acredita que haveria uma maior efetividade das iniciativas? Sim, e bem como participar das manifestações políticas. Então, no que tange a mobilidade urbana, por exemplo, a gente tem, sempre quando aumenta a tarifa, manifestação contra o aumento da tarifa. Nós tivemos manifestação de cadeirantes em frente à prefeitura contra abrir o calçadão do centro da cidade para vagas de estacionamento. Então, o aspecto de manifestação direta, eu considero ele muito importante. Mas, claro, de maneira indireta, as ONGs acabam levando essa voz. Ocorre que essa voz, atualmente, ela não é ouvida. Você tem o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, que, como eu disse, foi fruto das manifestações de 2013. Então, ainda na gestão do Tato, na prefeitura, como secretário de Transportes do Haddad, você teve, de fato, uma escuta. Até porque você teve milhões de pessoas nas ruas no ano anterior. Mas, hoje em dia, a prefeitura do Ricardo Nunes não dá ouvido. Então, você tem diferentes setores dos cadeirantes, dos taxistas, do pessoal da bicicleta, dos pedestres, e o secretário de Transportes não foi em uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Muitas vezes a gente coloca pautas e a prefeitura diz que não está pronta para debater o assunto e rechaça a pauta. Então, atualmente não há esse diálogo. De que forma você acredita que, individualmente, a gente pode contribuir para promover um deslocamento urbano que seja mais sustentável, mais democrático e acessível? Participar das manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus, porque o transporte público ele é para todos, ele não pode aumentar de tarifa e excluir pessoas dele, o que só faz aumentar a gente que vai andar a pé por obrigação, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. Participar das associações da sociedade civil, qualquer um pode se associar à Cidade a Pé no nosso site, bem como a nossa ONG irmã, que é a Ciclocidade, do pessoal que anda de bicicleta, e participar. Todos nessas duas associações, por exemplo, podem participar das reuniões, indicar pautas, e como a gente está representado nos conselhos de trânsito da prefeitura, certamente a gente vai levar isso para a reunião seguinte e depois postar no Instagram como é que rolou, o que a prefeitura disse ou o que ela não disse a respeito do tema. As pessoas também, e isso é muito importante, as pessoas cobrar a prefeitura diretamente no SP 156. Se uma calçada está com problemas, você entra no sp156.prefeitura.sp.gov.br e diz ali o endereço e qual que é o problema. Em tese, deve ir alguém da subprefeitura que vai falar com o dono do estabelecimento, do dono do imóvel da frente. Boa tarde, a sua calçada não está acessível.
ou um ponto de ônibus que está quebrado, ou uma faixa de pedestres que já está apagada. Tudo isso você reclama no SP156, que também funciona pelo telefone. Como exposto por Oliver, só poderemos contar com uma mudança ativa se formos parte dela. Para saber como participar, você pode acessar o site e as redes sociais do Cidade a Pé ou os canais oficiais da Prefeitura.